Mais uma vez, estamos conversando com o professor Delfinete. É sempre um enorme prazer esse bate-papo, essa conversa. Eu queria colocar uma questão para o senhor que também me causou um estarrecimento. Logo cedo, eu acordo, passo pelos principais jornais do país, passo pelos blogs, pelos sites, e já estou acostumado com coisas muito estranhas que têm ocorrido nos últimos anos. Mas essa acho que foi impactante. Aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus, não sei se fica no Brás Paria, acho que fica por ali, se não me engano, aniversário de um senhor que preside a Assembleia de Deus, que tem dois ramos, é um dos ramos da Assembleia de Deus, o senhor José Wellington, salvo engano, estava fazendo aniversário, 86 anos, e lá esteve presente várias autoridades, entre outras o presidente da República. E o presidente da República, em público, disse aos que estavam lá presentes que o ano não foi agora, mas será no ano que vem, na vaga do ministro Marco Aurélio Melo, a designação de um ministro terrivelmente evangélico, expressão do presidente da República, e que ele vai ficar muito satisfeito porque antes de começar a sessão do Supremo Tribunal Federal, vai ocorrer sempre uma oração, e será uma manifestação, não dele, presidente, mas de Deus. O que o senhor acha disso? Eu fiz um breve resumo. Na verdade, é uma coisa um pouco apavorante. Sim. É o seguinte, porque é uma óbvia violação da Constituição que diz que o Estado é laico. É uma óbvia... Agora, o mais grave, eu acho, é, na verdade, você imaginar usar as instituições para produzir um efeito contra a Constituição. Na verdade, ele pode nomear, se o Senado aprovar. Agora, eu acho que ele nomeou uma pessoa bastante razoável, pelo menos pelo que eu vejo. É uma pessoa de alta qualidade, comprometido com o Estado de Direito, é um homem, é um garantista, na verdade. Ele agora pretende nomear um terrivelmente evangélico. E depois ele diz o seguinte, no fundo, o objetivo dele, ele vai, se ele for reeleito, vai eleger mais um ou dois. Ou seja, com as instituições, ele coloca lá evangélicos, terrivelmente evangélicos, de tal forma a transformar o Supremo num culto evangélico. Como ele diz, imaginem a grandeza que seria, como, na verdade, o direito prevaleceria se as sessões do Supremo começassem com um culto evangélico. Na verdade, uma coisa surpreendente. O que surpreende, Vila, Sim. é que essas coisas possam ser feitas dentro das instituições que nós temos. Agora, isto coloca uma questão que eu acho que é fundamental. É a questão do Senado. O Senado nunca entendeu, ou finge que não entende, que ele existe, ele é um dos garantes dos direitos da sociedade. Porque ele que autoriza, na verdade, quando você escolhe um cidadão brasileiro e dá para ele sacraliza, dá um poder de santo, transforma no ministro do Supremo, ou seja, o sujeito sobre o qual nós depositamos todas as nossas liberdades, todo o nosso Estado de Direito. Se eu, na verdade, puder, porque o Senado não executa a sua função, nomear quem eu quiser para o Supremo, eu estarei destruindo a democracia, estarei destruindo o Estado laico através do uso das instituições. Então, era preciso... O Senado, na minha opinião, não está compreendendo. Ele não é uma repetição da Câmara. Ele é um instrumento revisor. Nós mandamos para o Senado pessoas mais experimentadas, com mais de 35 anos, em geral, pessoas que já foram governadores,
ministros, pessoas que têm uma grande experiência e que eu acho que deveriam se instrumentalizar para transformar cada análise de um candidato numa verdadeira inquisição, como se faz nos Estados Unidos e como se faz em qualquer lugar do mundo. Uma vez nomeado o sujeito, dito o nome, o Senado desenvolve toda uma pesquisa desde quando ele nasceu, para saber. Ou seja, você precisa, na verdade, controlar essas nomeações. Porque se você não fizer isso, se o Senado não cumprir o seu papel, se o Senado fingir que é a Câmara, você, na verdade, pode destruir o Estado laico, a democracia e o Estado de Direito, usando as próprias instituições que são. Perfeito. Quer dizer, levando ao limite, eu sei que eu estou radicalizando, mas lembra um pouco os episódios na Alemanha. Você tinha a Constituição de Weimar, de 1919, extremamente democrática, que fundou a República Alemã, depois da tragédia da Primeira Guerra Mundial, e ela foi utilizada, a Constituição, por um grupo político que virou um partido poderosíssimo, que destruiu a República de Weimar, utilizando-se da estrutura constitucional, que era o Partido Nacional Socialista, os nazistas. Exatamente. Né? Mas a forma mais simples de destruir a democracia é pela democracia. Sim, sim, sim. Quando as instituições não são mais respeitadas, ou quando as instituições podem ser utilizadas para a vontade dos homens, não para o cumprimento dos objetivos, dos axiomas que estão colocados lá na Constituição, que devem ser obedecidos. Perfeito. E saber que o guardião, como o senhor disse, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quem é designado para lá, como o senhor disse, passar por uma sabatina severa, né? Severíssima, severíssima. E para qualquer função. Sim. Quer dizer, você não pode nomear um instituto para a TCU, Tribunal de Contas da União, sem de verdade fazer uma investigação adequada. O Senado precisa entender que é uma das peças mais importantes como guardião das instituições que garantem as liberdades. Perfeito. Ela, como o senhor está destacando, lá o Senado também cuida das nomeações para o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, o TCU, Tribunal de Contas da União, embaixadores, né? Puxa vida, tem atribuições. Ele não pode simplesmente só carimbar o que vem do Executivo, né? O que eu acho é o seguinte, ele ainda não assumiu, ele não se preparou. É interessante, ele até que se preparou para o controle das finanças. Tem lá um Instituto de Finanças do Senado, que é muito bom. Sim. Mas ele não se preparou para esse aspecto mais institucional. Ele não se preparou, na verdade, para fiscalizar, porque ele acaba fiscalizando tudo. Ele antecede o Supremo. Alguém só chega ao Supremo se for aprovado pelo Senado. Perfeito. Então, ou seja, o que o Bolsonaro está propondo, se o Senado funcionar, a não ser que o Senado também seja terrivelmente evangélico. E aí, então, não há o que fazer. Entregamos tudo para o Malafaia e acabou. Só faltava. Agora, é estranho esse processo que nós estamos vivendo, né? Porque ao longo da história republicana, professor, nós tivemos o Café Filho era protestante, governou o Brasil entre agosto de 54 e novembro de 55. E o Geisel, luterano, né? Presidente entre 74 e 79. Isso não foi nenhum problema, né? Tanto um como o outro, né? Mas nunca a religião teve alguma importância. Ela emerge nos últimos 10 ou 15 anos, em que você constrói uma bancada evangélica, legítima, cada um escolhe a religião que quer, mas nós temos que respeitar
que o Estado é laico. Então, veja esse atrito que houve sobre perdoar a multa da igreja. Sim, Ou seja, sim. você vai corrompendo tudo. E tudo isso, na verdade, só pode ser corrigido se o Senado, na verdade, assumir o seu papel. Porque o Senado, eu acho que eles não entendem. Eles são o filtro preliminar. Ninguém chega ao Supremo sem a aprovação do Senado. Mas a impressão que dá, assim, meia vulgar, mas uma impressão que dá, é que há um receio de fazer uma sabatina severa, como se lá, daqui 2 anos, 3 anos, aquele ministro aprovado após a sabatina severa não ter gostado das minhas perguntas. Vamos dizer que eu fosse o senador por São Paulo, que nunca serei, vale lembrar. Mas aí eu vou ser duro na sabatina. Aí se cair uma ação nas mãos daquele... É como se fosse uma retaliação, e não é, né? Basta ver o exemplo norte-americano, sabatinas que duram durante semanas, né? Meses. Meses. Porque, na verdade, é o seguinte, as instituições têm que cumprir o seu papel. Se elas não cumprirem o seu papel, o sistema não vai funcionar. Claro. Então, o que acontece? Na minha opinião, ele ainda não se preparou para isso. Ou melhor, ele não internalizou a importância fundamental que ele tem. Basta olhar a Constituição e ver o tamanho das atribuições do Senado. O Senado é o filtro de tudo. Sim. E todas as agências, eles controlam todas as agências, inclusive o Banco Central. Sim. E o Ministério da Justiça, de Finanças, que presta conta de 3 em 3 meses no Senado. Todos prestam conta ao Senado. Só que o Senado não toma conta de ninguém. É estranho esse processo, porque, como o senhor lembrou anteriormente, parece que há uma concorrência para legislar entre Senado e Câmara. O Senado tem de legislar, mas principalmente tem de cumprir suas atribuições constitucionais, né, que são, entre outras, essas. Puxa vida, que é importantíssimo, a questão da nomeação do ministro do TCU, STF, STJ, embaixadores, Banco Central, o Ministério da Economia, etc, etc. Né? Ele controla até a Câmara, porque, na verdade, ele é o fiscal do que a Câmara faz. Perfeito. Quando ele não aprova, a mão morreu. Sim. A instituição, num regime democrático, de Estado de Direito, o Senado talvez seja a instituição mais poderosa da República. Eu acho que aí também tem uma questão, não sei, mera elucubração, mas a ampliação de número de estados, né? Com a Constituição foram mais 2, um tinha sido recém-criado, que era Tocantins, né? Aí criaram Roraima e Amapá, né? Pouco antes, quer dizer, não tão pouco antes, foi criado Rondônia, né? Eram territórios, né? Os mais novos nem sabem, mas existiam os territórios que não tinham representação no Senado, né? E lá atrás ainda tinha o território do Acre, mas isso faz muito, muito, muito tempo, tal. E eu acho que isso não será que também não é um elemento, claro que não é um elemento decisivo, né? Mas acaba prejudicando, né? Mas eu acho que você levantou uma questão interessante. Na Constituição, você pega o estado de Goiás, é uma espécie de um triângulo, aí você dividiu, ele tinha 3 senadores e 8 deputados. Você dividiu, criou Tocantins. Ok. Deu mais 3 senadores e 8 deputados. Aí criou-se o Distrito Federal, que devia ser uma prefeitura, mas se transformou num estado lá porque, para fazer o bem lá para um amigo nosso, o que acontece? Criou-se uma prefeitura, se transformou num estado com 3 poderes, um custo gigantesco, tá certo? Deu-se mais 3 senadores e 8 deputados. Quando terminou a Constituição, Goiás
o mesmo espaço físico que tinha 3 senadores e 8 deputados, passou a ter 9 senadores e 24 deputados. 11% do Senado. O Vila, quando a gente se remete a essas coisas, vê as maluquices que foram feitas, tá certo? Naquele instante, em que o que prevalecia interesses pessoais. Nunca se deu, nunca esteve o interesse nacional acima das coisas. Nós nunca tivemos realmente alguém, uma liderança realmente sólida, que pudesse dizer, não, senhor, isso aqui, esta é a nossa linha, é por aqui que nós vamos, e argumenta. O resto era tudo arrumação. Basta recordar, né, professor, o caso do Amapá, porque o Amapá, de território, virou Estado, e nas eleições de 1990 foram eleitos 3 senadores pelo Amapá. E foi uma correria de políticos de vários estados, inclusive o José Sarney, que se elegeu lá. Se elegeu lá. Porque sentiu que tinha dificuldade de ser eleito no Maranhão, porque tinha o Epitácio Cafeteira, tinha uma vaga só, correu para o Amapá e por lá foi eleito, né? Mas é o que eu digo, no fundo, é tudo uma farsa. Esta é que é a verdade. Então, nós estamos colhendo os frutos desse processo. Ele vai sendo corrigido aqui e ali, e às vezes nem é corrigido. E nós estamos vendo agora onde nós estamos desabando. Nós estamos desabando porque o Senado não cumpre o seu papel de fiscal, o maior fiscal, que você pode manobrar as instituições e fazer o que você quiser. Você transformar o Brasil num Estado religioso. Uma república teocrática. Uma república teocrática. E o presidente diz, imagine a alegria o dia que o início das sessões serão uma oração evangélica. Então, quer dizer, me faltam palavras mesmo. Não, mas hoje foi muito boa a nossa conversa, professor Delfina, porque fomos pela questão política, ver o papel do Senado, porque as pessoas, primeiro, as pessoas não sabem porque o parlamento... Eu sou contra o parlamento bicameral, eu sou a favor de um parlamento unicameral, tal qual Portugal. Portugal é unicameral e as coisas funcionam bem e tal. Porque a questão toda é que o Senado não cumpre as suas atribuições constitucionais, e nessa situação caótica que nós estamos vivendo, né, ele acaba sendo um elemento que ainda fica propulsando, quer dizer, elevando ainda mais a crise que nós estamos vivendo, que é econômica, é política, é institucional, né, e por aí vai, né? Como ele não exerce o seu papel, sim, na verdade, as instituições são corrompidas. Sim. Porque ele é o fiscal. Se ele não exerce, você corrompe a instituição. Então, você destrói a democracia corrompendo as instituições democráticas. Perfeito. Eu acho que podemos pôr um ponto final aí. Eu acho que foi perfeita a sua análise. Eu acho que foi aprendida lá nos bancos escolares da Faculdade de Economia, com os bons professores. Aliás, eu tive um bom professor, realmente. Foi a única coisa. Eu tive um professor de Direito Constitucional muito bom. Era um procurador, mas uma pessoa muito inteligente, uma pessoa para a qual tenho grande carinho. Perfeito, professor. Bem, nos encontramos a semana que vem, então, né? Foi ótima a nossa conversa. Se Deus quiser, e tudo de bom aí. Foi ótimo, então. Até lá. Até lá, então.